Fala galerinha, tudo bem? Hoje eu trago para vocês nessa videoaula figuras de linguagem parte 2. Videoaula passada nós vimos figuras de linguagem parte 1, as figuras das palavras. Hoje eu trago para vocês figuras dos pensamentos. Tem diferença entre uma e a outra. Figuras de palavras faz parte da sintática, da gramática. Já as figuras de pensamento faz parte da semântica. Ou seja, figuras de palavra eu consigo identificar através da escrita. Já as figuras de pensamento eu preciso entender o contexto do meu enunciado para identificá-lo. Eu preciso do raciocínio lógico, ok? Vamos lá aprender? Essas são as figuras de pensamento. Primeira figura de pensamento, hipérbole. O que essa figura de pensamento exprime? Uma ideia de exagero, uma ideia exagerada. Um exemplo, estou morrendo de fome. Eu não estou falando da forma literal, que estou morrendo, estou falecendo. Não, eu estou falando que a minha fome está exagerada. Outro exemplo. Já falei 1000 vezes para você não subir no sofá. É uma forma exagerada, certo? Vamos para a próxima figura de pensamento. Eufemismo. Eufemismo eu utilizo quando eu quero atenuar, suavizar algumas expressões ou palavras. Por exemplo, aquela menina é desprovida de beleza. O que eu quero dizer com isso? Que ela é feia. Então, para suavizar a palavra feia, eu substituo. Aquela menina é desprovida de beleza. O mesmo vale para inteligência. Aquele menino é desprovido de inteligência. O que eu quero dizer? Que ele não é inteligente. Litote. Essa figura de pensamento é semelhante ao eufemismo, só que eu uso uma negação do contrário para suavizar a minha expressão. O meu enunciado. Por exemplo, aquela bolsa não é cara. Ao invés de eu falar aquela bolsa é barata, eu nego o contrário. Aquela bolsa não é cara. Aquele carro não é feio. O que eu quero dizer? Que aquele carro é bonito. Ironia. Adolescente sabe bem o que significa essa figura de pensamento. Mas vamos lá. Essa figura de pensamento é quando eu quero dizer o contrário. Utilizo a palavra contrária com a intenção de sarcasmo, de malícia. Um exemplo. Nossa, você é tão inteligente que você tirou 0 na prova. Lembra que eu falei no início da videoaula que é preciso avaliar o contexto do enunciado? Se eu falo simplesmente, nossa, como você é inteligente, pode soar como o quê? Como simplesmente um elogio. Mas nesse caso aí, eu estou avaliando todo um contexto. A pessoa tirou 0 na prova e eu falei que ela é inteligente. Eu estou agindo com a figura de linguagem, né, a figura de pensamento, ironia. Nossa, como você é inteligente. Tirou 0 na prova. É o contrário do que eu quero dizer. Personificação ou prosopopeia. É dar ações, características humanas a objetos ou seres irracionais ou inanimados. Por exemplo, o vento contou seus segredos. Tem como o vento contar? Não. Então, nesse caso, estou dando uma característica, uma ação humana ao vento. Nós vimos também vários contos de fadas a personificação. De que forma? Tem um conto de fadas famoso, por exemplo, que a rainha má, a bruxa, pergunta ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E ele faz o quê? Ele responde: não, somente tu é a mais bela. Isso é a personificação ou prosopopeia. Antítese. Antítese nada mais é que a figura de pensamento que utiliza palavras, aproximação de palavras contrárias no mesmo enunciado. A alegria e tristeza são constantes na vida. Então, são duas palavras contrárias no mesmo enunciado. Isso é antítese. Amor e ódio são dois sentimentos distintos, diferentes de paradoxo, que utiliza ideias contrárias com sentido absurdo. A alegria é um assunto sério a ser tratado. Então, são duas expressões contrárias aí no mesmo enunciado.
A alegria é um assunto sério, ou seja, o meu sentido contrário está justificando o primeiro. Gradação. A gradação é um crescimento no enunciado, um crescimento de ideias, de fatos, de ações. Da música do Tom Jobim, que é assim: é pau, é pedra, é o fim do caminho. É um crescimento. Pau, depois de pau foi para pedra, e depois de pedra o fim do caminho. É uma constante, um crescimento, por isso o nome gradação. Pode ser chamada também de clímax, nós encontramos nas histórias, nas narrações. E ele a pegou nos braços, a abraçou e a beijou. É um crescimento de ideias, um crescimento de ação. Apóstrofe. Apóstrofe eu posso também assimilá-lo ao vocativo, pois é um chamamento ou um apelo. Ó Deus, tende piedade de nós. Senhor, quanta tarefa! Vocês estão falando muito isso, então? Então isso é apóstrofe, é um chamamento, é um apelo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários, eu vou responder a todos. Fiquem todos com Deus. Boa aula!